Olá! Você sabe que dia é hoje? O Dia da Consciência Negra no Brasil. E você sabe por que foi escolhido o dia 20 de novembro para homenagear a luta dos negros? Não? Então eu convido você para mergulhar comigo na história do Brasil. A partir de 1530, quando Dom João III, rei de Portugal, resolve colonizar o Brasil, ele enviou para cá os donatários, que eram as pessoas responsáveis para fazer essa colonização, e eles acabaram instituindo no Brasil uma atividade comercial produtiva que foi justamente a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, ela visava então a produção final do açúcar que passaria a ser comercializado por Portugal em parceria com a Holanda. E acabou se tornando a grande riqueza nesse período, século XVI, século XVII, no Brasil colônia e também para Portugal enquanto metrópole, né? Só que para produzir o açúcar era preciso primeiro plantar a cana, depois cortá-la, transportá-la para os engenhos, trabalhar na lida ali nos engenhos, ou seja, um processo produtivo que demandava uma grande quantidade de mão de obra que não era disponível, não era abundante, né? Existiam poucos portugueses ainda que haviam vindo para cá. Havia os índios, claro, mas há toda uma questão que envolve os indígenas, e aí nós não vamos entrar no mérito, porque o porquê da não utilização do indígena como mão de obra nos engenhos do açúcar. Mas enfim, o fato é que Portugal já escravizava os negros africanos, já utilizava a mão de obra do negro em outras colônias, então ficou muito fácil trazê-los para o Brasil e utilizá-los então como mão de obra ali nos engenhos de açúcar. Quando o negro ele era comprado, ele era traficado lá na África, desde o primeiro momento o negro já esboçava um sentimento de revolta e uma tentativa de se livrar ali dessa escravização imposta a ele, né? Então era muito comum, por exemplo, que os negros durante o percurso da África até o Brasil, dentro dos navios negreiros, os chamados tumbeiros, muitos acabavam se suicidando, né? Então eles eram aprisionados ali no interior dos navios para evitar isso. Quando eles chegavam aqui em território brasileiro, eles eram submetidos então a um processo de escravização. Eles não tinham direito a pouquíssimas coisas, né? Na verdade, se fala em 3 P's os direitos do negro, né? Pano, pão e pau. Pano, uma vestimenta muito rudimentar, muito simples. O pão, um alimento também sem nenhum tipo de regalias, né? De diversidade, nada. E o pau, que significa os açoites, né? As punições, o maltrato que eles eram submetidos. Então era muito restrito o direito do negro. Na verdade, ele era imposta uma escravização que tornava o negro como um objeto. Com o passar do tempo, os negros foram se organizando, né? Então passou a ser comum que muitos fugissem das fazendas em busca de refúgio na mata, né? Com isso, alguns que eram capturados eram mortos, outros castigados, marcados, né, marcados a ferro. No entanto, outros conseguiam êxito nessa fuga e aí eles passaram a se organizar em comunidades. Quando eu falo comunidades, eu estou me referindo aos quilombos, né? E nós temos, dentre os inúmeros quilombos que se formaram, um de grande importância que foi o Quilombo de Palmares. Esse Quilombo de Palmares, ele foi criando corpo a partir do final do século XVI, mas se estruturou de fato no século XVII,
Ele ficava numa região chamada Serra da Barriga, na capitania de Pernambuco, na época, hoje atual estado de Alagoas. E nesta região, os negros se organizaram e formaram esse importante quilombo, que foi o Quilombo de Palmares, né, que chegou a contar aí com mais de cerca de 20 mil integrantes. E eles representavam um risco para o restante da comunidade, para as autoridades, para os fazendeiros, né? Imagina, os fazendeiros compravam um negro com mão de obra e o negro fugia, pronto, ele perdia ali essa mão de obra. Então, existia toda uma questão envolvida aí. Por outro lado, os negros ali nesse reduto, eles conseguiam produzir, viver em liberdade, criar seus filhos, né? Era realmente um reduto fora da questão da escravização. E neste Quilombo de Palmares, nós teremos dois importantes líderes. Nós teremos o Ganga Zumba, que foi o primeiro, e depois o Zumbi, que é o mais importante. E durante todo o século XVII, o Quilombo de Palmares demonstrou uma grande resistência contra as investidas feitas tanto por militares quanto por fazendeiros também e por bandeirantes, né, que eram pessoas contratadas ali para tentar destruir o quilombo. Dentre esses bandeirantes, nós teremos um nome importante, que é o Domingos Jorge Velho. E vai ser justamente o Domingos Jorge Velho, em uma das ações contra o Quilombo de Palmares, em 1694, que Palmares acaba sucumbindo, né? Ou seja, Palmares não resiste a esse ataque das forças policiais e dos bandeirantes, né? Acaba sendo destruído. No entanto, embora o Quilombo de Palmares tenha sido destruído em 1694, Zumbi acaba fugindo, né? E durante quase um ano aí ele consegue continuar resistindo, lutando pela liberdade do negro, né? E claro, perseguido ali pelos bandeirantes, pelas forças militares. Até que, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi ele é capturado, morto, tem a cabeça decepada, levada à exposição pública lá em Recife, né, como uma forma do homem branco demonstrar ali o seu poder sobre o negro. O fato é que, em razão da luta que o Zumbi representou, no sentido de libertação do negro, de defesa dos direitos do negro, foi escolhida então a data da sua morte, dia 20 de novembro, como sendo o Dia da Consciência Negra, né? Um dia em que tem-se que reconhecer a importância do elemento negro na formação histórica da nossa sociedade, a sua representação no sentido cultural, né? Tanto que você observa aí no modo de ser das pessoas, na música, na alimentação, na religião, entre tantos outros aspectos, né, que se relacionam com a cultura do negro. Por isso, o dia 20 de novembro, o dia de Zumbi e também dia da consciência negra, é um dia de reconhecimento, né, de um povo que lutou pela liberdade, e também de reconhecimento do quanto é triste e desprezível o domínio do homem sobre o homem. E isso ficou bem claro nessa luta pela liberdade do negro, né, no Brasil. Então, dessa forma, em novembro de 2011, foi instituído o Dia da Consciência Negra, como tendo ali o Zumbi de Palmares como a inspiração, né? Tendo a data da sua morte como referência. Esse dia ele não é feriado, né, nacional, embora alguns estados adotem como feriado estadual, muitas cidades também comemoram esse dia dentro do calendário de feriados municipais. Mas a questão mais importante é sabermos reconhecer a luta que os negros enfrentaram
e a sua importância no Brasil. E, acima de tudo, respeitá-los. Ok?